Bom dia a todos, feliz sábado. Estamos felizes por mais um sábado que o Senhor nos concedeu por aqui estarmos e juntos poder louvar o nosso Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok, então tá bom. Vamos. Se alguém tiver desejo, porque eu estou falando baixo, mas se alguém tiver o desejo de fazer uma oração, levanta sua mão. Irani, eu penso que seja a Heloíse, né, que tem aberta a câmera, parece que ela que vai passar a mensagem, eu não sei. Tá com o nome de Heloíse. Será que é o irmão que está com... Pode ser. Percebe? Tá aí, ó. Bom dia. Quem é? Bom dia. Tá enganando a gente com outro nome, irmão. É o Robson. Que coisa boa. Deixa eu Então, alterar. irmão, você pode... Perdoe, é porque a gente não estava sabendo o nome, então nós íamos... Bom, vamos orar? Você pode fazer a oração inicial. Meus queridos, vamos nos colocar de joelhos. O nosso mensageiro está conosco e nós vamos, então, orar para dar início. Amorável Deus, bom Pai que está nos céus, que alegria, Senhor, poder levantar. Onde estou aqui, ouço os pássaros cantando. Com certeza eles louvam o Teu nome. E nós que somos seres racionais, queremos também nessa manhã, do Teu sagrado dia, do Teu abençoado dia, dizer ao Senhor através deste culto que nós entendemos que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor, que em nosso sangue, que em nossas células existe a marca do nosso Criador. E por isso nós te glorificamos, Senhor, por isso nós te exaltamos nesta manhã, por isso nós colocamos nas tuas mãos, para que faças de nós o que bem apraz, para que faças de nós instrumentos neste mundo, para levar o teu amor às outras pessoas. Abençoe a todos, Senhor, que estão neste grupo, todos que estão participando deste culto, todas as famílias envolvidas, Senhor, para que teu nome possa ser exaltado em nossas vidas, para que teu Santo Espírito possa ser derramado de forma profunda em nossas vidas, para que aqueles pecados, aqueles desejos não santificados possam ser desarraigados em nossas vidas, para que possamos ser purificados e santificados a cada dia, a estarmos prontos, aptos para receber o nosso Senhor Jesus muito em breve nas nuvens dos céus. Continue conosco, Senhor, nos abençoe todos estes momentos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, nós costumamos dizer que a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Os momentos que se seguem, o Espírito Santo vai continuar te dirigindo para que você transmita para nós a mensagem que Deus trouxe. Seu microfone está fechado, irmão. Ok, obrigado. Como é que está a altura do som? Está chegando de forma adequada aí? Sim. Está bem. Eu até estive falando com a irmã Júlia ontem à noite. Eu venho assim de uma maratona, onde a voz está sendo muito utilizada, então ela está um pouquinho meio desgastada, mas ela começa bem. Dormi à noite, então estou recuperado. E que satisfação poder estar com os irmãos aqui.
Eu até passei uma mensagem para a irmã Júnior do tema da nossa reflexão nessa manhã. E o tema que eu passei para ela foi nesse tema: quando você incomoda o inferno. É até um pouco assim, meio reflexivo, mas eu fico pensando, queridos, Satanás não está feliz com um grupo que se levanta às 5 da manhã para de joelho buscar o Senhor. Isso incomoda o inferno. Satanás não está feliz quando alguém passa o dia louvando o nome de Deus, quando alguém dá testemunho do Senhor, quando alguém é evangelista, quando alguém estuda a palavra. Essas pessoas incomodam o inferno. O inimigo trabalha com todo vigor, trabalha com todo ardor, porque ele tem consciência que pouco tempo lhe resta. Muitas vezes nós estamos almejando o céu, achamos que ainda temos todo o tempo do mundo. E eu estive pensando em um nome para a nossa reflexão nesta manhã. Entre vários grandes nomes da fé, da igreja cristã no decorrer do tempo, nós temos grandes nomes, e geralmente os grandes patriarcas vêm à nossa mente, como Abraão, Davi, Moisés, Samuel. Nós temos grandes nomes, como Daniel, seus companheiros, os profetas que escreveram a Bíblia, os apóstolos, mas um nome pouco falado, e o que eu queria levá-los à reflexão nessa manhã, é a história de um homem que está registrada em Atos, no capítulo 6. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia e puderem acompanhar conosco, nós vamos estudar basicamente lendo, assim, acompanhando palavras-chave da história deste homem. Então, se você tem a sua Bíblia, eu convido a tomá-la e abri-la em Atos, no capítulo 6. Aqui nós temos a história, queridos, da igreja que crescia, a igreja que se desenvolvia, a igreja que reunia pessoas que estavam desejosos de ver Jesus voltar novamente. Era a igreja apostólica. Lá em Apocalipse, representada pela igreja do cavalo branco, a igreja pura, a igreja de Cristo. E a igreja começou a crescer, a igreja começou a se desenvolver, e no seu desenvolvimento, ela começou a necessitar de ser organizada, maior organização. E quando a igreja precisou de pessoas para apoiar os apóstolos, os discípulos, que agora estavam evangelizando, foi sugerido, então, que a igreja indicasse, nomeasse, escolhesse algumas pessoas de boa índole, pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, diz o texto aí, né, de boa reputação, e cheio do Espírito de sabedoria, para auxiliar os apóstolos. E aí, queridos, foram escolhidas 7 pessoas, né? E o que destaca dessas 7 pessoas é o nome de um irmão, de um servo do Senhor, que está no versículo 5. Aí diz que o parecer agradou a toda a comunidade, parecer de escolher esses homens, esses 7 homens, para auxiliar os apóstolos, e ao elegerem esses homens, aí foi citado o nome deles. E o versículo 5 cita o nome do primeiro homem e dá 2 qualidades deste homem. Diz: elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois cita os outros 6 nomes. Mas o escritor de Atos, né, e provavelmente é Lucas, ele fez questão de destacar que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O versículo 8, ele volta a citar que Estevão era um homem cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Queridos, aqui eu destaco algumas coisas que nós podemos aprender com a vida desse homem abençoado, Estevão. A Bíblia diz que era um homem cheio de graça. O que seria ser uma pessoa cheia de graça? Não era uma pessoa engraçada, não.
Não era uma pessoa que se dava bem com os outros apenas. Queridos, a graça de Deus é o seu favor. A graça de Deus é seu amor estendido nos alcançando. E sem a graça, o que seria de nós? E a Bíblia diz que Estevão era um homem que era cheio da graça de Deus. Era um homem onde o vínculo com Deus era um vínculo sempre aberto, onde ele estava sempre recebendo a graça de Deus, o beneplácito de Deus. Os braços sempre estavam estendidos para ele. E uma pessoa dessa maneira, queridos, uma pessoa que é cheia de graça e cheia do Espírito Santo, é uma pessoa cheia de poder. O texto diz que ele é cheio de graça e cheio de poder. E quem tem poder do alto faz prodígios e faz grandes sinais e maravilhas. Eu fico pensando, como é que está a minha vida hoje? Sou eu, Robson, uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sou eu uma pessoa onde a graça de Deus tem abundantemente caído em minha vida, me concedendo poder para, em nome do Senhor, eu realizar prodígios, grandes sinais e maravilhas entre o povo? Esse homem de Deus era o homem que foi escolhido, separado para auxiliar a igreja. Eu que estou auxiliando a igreja, estou como líder da igreja, tenho eu buscado do Senhor o seu poder, a sua graça, para em tudo que eu fizer, Deus está à frente, Deus está dirigindo, eu está sendo conduzido, dirigido pelo Espírito Santo. Queridos, quando as pessoas se colocam do lado de Deus e começam a fazer a obra de Deus de maneira como Ele espera, as trevas se incomodam. E muitas vezes a perseguição, muitas vezes os embates, muitas vezes as provas vêm de dentro de casa, da própria igreja, muitas vezes, da própria família. E o texto relata aqui, no versículo 9, que alguns que eram da sinagoga, a própria igreja, chamados dos libertos, os sirineus, alexandrinos, da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão. Num primeiro momento, fica parecendo que ali estava tendo discussão, talvez fosse uma discussão sobre política, quem vai ganhar, direita ou esquerda, uma discussão sobre cargos na igreja. Mas, queridos, a discussão que envolvia Estevão ali era a discussão sobre o que Estevão fazia, qual era a mensagem de Estevão, a pregação de Estevão, o testemunho que ele dava, incomodava aquelas pessoas. Então, o versículo 10 diz que não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Observe, queridos, que o Espírito é o Espírito Santo, em letra maiúscula. As pessoas discutiam com ele, então aí nós descobrimos que a discussão era sobre a pregação, o testemunho que Estevão dava, que Estevão pregava sobre a vinda de Jesus, sobre Jesus crucificado, que era o Messias aguardado que o povo rejeitava. Uma mensagem que veio, que era para o povo de Israel, para transmitir ao mundo, onde o próprio povo tinha rejeitado. Era essa mensagem que era pregada por Estevão, que incomodava os seus irmãos daquela época. E aí, queridos, o versículo 11, eu aprendo que se nós formos fiéis ao Senhor, se nós pregarmos a sua verdade, se nós vivermos a sua verdade, se nós vivermos os princípios bíblicos e como expressos no Espírito de Profecia, nós vamos incomodar pessoas. Não só aqui nessa terra, mas nas trevas também. E muitas vezes o inimigo, ele vai usar pessoas, porque ele não vem pessoalmente. Os anjos não se manifestam pessoalmente. Eles vão usar pessoas próximas de nós para nos atacar, para nos rejeitar, para discutir conosco. E ali, para Estevão, pessoas foram subornadas para falarem mentiras contra ele. O versículo 12 e versículo 13 diz que foram apresentadas testemunhas falsas para depor, dizendo que Estevão estava pregando contra o santuário, contra a lei, as mesmas acusações que foram ditas para Jesus. Os mesmos motivos que levaram Jesus à condenação e à morte foram os motivos levantados também para acusar Estevão. Se você acompanhar, queridos, o versículo 15 diz que a comissão da igreja, o sinédrio, o STF da época, né? Porque na época o sinédrio era para o povo de Israel
a associação geral, vou dizer hoje, né? A associação geral em termos eclesiásticos para a Igreja Adventista e aqui no Brasil como fosse o STF para a questão política, né? A questão civil. E ali eles se reuniram para discutir a vida daquele homem, o que ele pregava. E aqui no versículo 15 diz que todos estavam assentados e fitando os olhos em Estevão. Viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Queridos, aqui nós estamos vendo aqui Estevão enfrentando um momento tenso. Estevão estava recebendo acusações, Estevão estava discutindo com aquelas pessoas, mas cheio do Espírito. Ele estava aqui, o texto diz que no versículo 10, ele, de forma sábia, com sabedoria e com o Espírito Santo, ele falava aquelas pessoas de forma moderada, de forma embasada, mas o versículo 15 diz que as pessoas, ao observarem Estevão, eles viram seu rosto como se fosse de um anjo. E aí, queridos, eu fico pensando na minha vida, na minha maneira de agir, quando eu sou confrontado, quando eu sou questionado por estar servindo fielmente ao Senhor, quando eu sou acusado injustamente por pessoas que são usadas pelo mal, qual é a minha reação? Como é que eu me porto? Qual é o espírito que sai de mim e é visto pelas pessoas que me observam? Tem um hino que nós cantamos, diz que muitos há que me contemplam, sim, meu Senhor, que olham para mim. As pessoas estão observando aqueles que fielmente servem ao Senhor. E aqui nós temos Estevão, um homem que, ao ser observado pelas pessoas que o acusavam, que estavam ali para julgá-lo, eles viam o rosto dele como fosse o rosto de um anjo. E um anjo aqui, queridos, é um anjo do bem, não um anjo do mal. Eu queria convidá-los para adiantarmos para o capítulo 7. O capítulo 7 de Atos é dada oportunidade para Estevão se manifestar. O versículo 1 diz que perguntaram a Estevão: vem cá, é porventura assim? É verdade que estão falando de você? Que você é contra a cruz, contra a lei, contra o tabernáculo, né? Contra o prédio aqui, o templo? Então, queridos, o versículo 2 até o versículo 52 de Atos 7 é dada a oportunidade a Estevão para ele dar o seu testemunho. E se você ler o que ele falou do versículo 2 ao versículo 52, você observa de forma bem sintética, de forma bem resumida, que Estevão conhecia e ele sabia qual era a sua fé. Ele pegou desde Abraão, o pai da fé, aquele que foi escolhido, chamado por Deus para representar a nação escolhida, um povo peculiar que Deus queria. Abraão foi escolhido e ali, então, Estevão, ele conta, ele descreve qual foi o plano de Deus. E ali ele coloca, então, que Abraão saiu da sua terra, e ali ele foi morar em terra separada, teve ali seu filho, Isaac, e de Isaac veio a sua descendência, e assim Estevão, ele dá testemunho da sua fé. Eu fico pensando, queridos, quantos de nós estamos preparados, estamos capacitados para quando formos arguidos sobre a nossa fé, sobre aquilo que nós cremos, sobre a maneira como vivemos, né? Seja no nosso portar da maneira religiosa, no nosso comércio, no nosso estudo, onde estamos, quando somos questionados. Temos nós, assim como Estevão, a base, né? O fundamento para defender a nossa fé, assim como Estevão descreveu aqui no capítulo 7. Queridos, as últimas palavras de defesa de Estevão são no sentido de apontar para Jesus, o Messias enviado, que aquele povo rejeitou, crucificou na cruz, mas que agora estava ressurreto e vivendo no céu a interceder por ele, e que muito em breve viria para buscar. O versículo 52 diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? De certa forma, Estevão, ele escancarou, ele abriu perante aqueles homens, aqueles líderes religiosos judeus, que aquela nação, durante muitos anos,
vinha perseguindo aqueles enviados por Deus. E, ao ser direto e franco, ele fez uma acusação àqueles homens. E aqueles homens, aqui no versículo 53 diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Queridos, ao ouvir tudo isso, eu queria encerrar aí com as últimas palavras, os últimos versículos do capítulo 7. O que aconteceu com Estevão depois que ele deu o seu testemunho e, na linguagem nossa, mais popular, rasgou o verbo, não ofendendo ninguém, mas dizendo a verdade, arguindo com aqueles líderes religiosos qual era a realidade deles. Uma vida de formalidade, um cristianismo, uma religião formal, né? Sem a essência do verdadeiro evangelho, a rejeição do próprio evangelho, que era Cristo que veio. Aqueles homens tiveram a oportunidade de ouvir a verdade nua e crua, mas rejeitaram. O versículo 54 diz que, ouvindo eles o testemunho de Estevão, eles se enfureceram no coração e rilhavam os dentes. Queridos, se você procurar no dicionário o que é o verbo rilhar, rilhar é quando você observa um animal feroz, um animal carnívoro, está querendo pegar sua presa, aquele animal rilha os dentes. É uma demonstração de grande ferocidade. Agora observem, depois desse testemunho de Estevão, a reação destes homens, que se diziam representantes de Deus, escolhidos para dirigir o seu povo aqui na terra. Aqui diz que eles ficaram enfurecidos. A pessoa, quando está enfurecida, é uma pessoa que está dominada pelo mal. Uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que reage conforme as suas emoções, as suas tendências. E aqui diz que, além de se enfurecerem, eles demonstravam de forma incontestável a sua ira e a sua desaprovação àquele homem na forma de rilhar os dentes. E no versículo 55, começa com uma conjunção adversativa. Na minha linguagem, na tradução aqui, diz que enquanto, no versículo 54, os líderes religiosos estavam rilhando os dentes, enfurecidos, o versículo 55 começa dizendo mas, ou seja, uma conjunção adversativa. Se de um lado estavam irados, dominados pelo mal, o inimigo estava apossando aqueles homens, do outro lado, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Queridos, quantas vezes nós enfrentamos também pessoas, situações, onde nós vemos claramente que o inimigo está ali. O inimigo está representado por aquelas pessoas que estão iradas muitas vezes conosco, com a igreja de Deus, com os fiéis do Senhor. E aí vem a pergunta: será que quando eu penso na minha vida, eu posso dizer o que está escrito no versículo 55? Enquanto há acusação, enquanto há aprovação, mas Robson, cheio do Espírito Santo. Como é que nós estamos reagindo, queridos, quando nós somos confrontados? Como é que nós reagimos quando nós somos provados pelo inimigo? Reagimos como Estevão, cheio do Espírito Santo? Queridos, demonstrar que é cristão, que é um bom cristão, que é fiel, quando estamos vivendo a bonança, talvez não seja tão difícil. Mais difícil é demonstrar que somos dominados pelo Espírito Santo quando nós estamos passando pela prova, quando nos falta o emprego, quando dentro de casa nós vivemos com aquele marido ou aquela mulher que não são cristãos. Às vezes pode ser até da igreja, mas não é cristão de verdade. E são a prova para nós, é uma provocação constante, através de palavras, de ações, de desprezo, de violências. Queridos, quando nós somos confrontados pelo mal, como nós reagimos? Reagimos como Estevão, que o versículo começa mas, ou seja, diferentemente do que os outros estão agindo, nós temos o Espírito Santo que nos domina, e nós temos nosso domínio próprio, e nós agimos não pelo impulso, mas dominados pelo Espírito Santo.
O versículo 55 continua: mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Espírito e Profecia, é Deus. É a terceira pessoa da divindade. E se o texto está dizendo, se a palavra do Senhor está dizendo, e a palavra do Senhor é a palavra de verdade, se a palavra do Senhor está dizendo que Estevão estava cheio do Espírito Santo, eu posso concluir que Estevão estava cheio de Deus. Estar cheio do Espírito Santo é estar dominado por Deus. Queridos, eu fico pensando, o que é uma pessoa que é dominada por Deus? Onde seus pensamentos, onde suas palavras, onde suas ações são, na verdade, um reflexo da vontade de Deus. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não é numa igreja, como algumas igrejas evangélicas, onde você fica ali e pula e salta e canta e entra em êxtase, e ali você recebe o Espírito Santo. Esse não é o Espírito Santo que nós precisamos ter. O Espírito Santo muitas vezes vem na calada da noite, na leitura da sua palavra das madrugadas, nas vigílias que se faz, naquele jejum para a contrição do próprio eu, para ser mortificado a nossa própria vontade, para que a vontade de Cristo prevaleça sobre a nossa. É essa pessoa que a cada dia se coloca na mão de Deus, pedindo que Ele faça a sua vontade na sua vida, é essa pessoa que vai sendo dominada por Deus, pelo Espírito Santo, a pessoa da divindade que está conosco hoje, é essa pessoa que vai se transformando à semelhança de Estevão, um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. E aqui o texto diz que esse homem abençoado, esse patriarca Estevão, quando ele fita os olhos, aonde? Nos seus opositores, nos seus algozes? Não. Queridos, quando ele está sendo atacado, quando ele está vendo a coisa, o clima se fechando perante ele, o céu se enegrecendo, a Bíblia diz que ele não fitou os olhos nas pessoas, nos seus acusadores, nos seus algozes. A Bíblia diz no versículo 55 de Atos 7, que Estevão fitou os olhos no céu e viu o quê? A glória de Deus. Queridos, se nós, a exemplo de Estevão, quando estivermos passando por provação, quando estivermos passando por lutas e dificuldades, se nós tirarmos os olhos do problema, daqueles que estão nos atacando, que, na verdade, muitas vezes focamos na pessoa, mas não é a pessoa que está ali. Ali é apenas um instrumento que está se permitindo ser usado pelo mal para nos alcançar. Se nós tirarmos os olhos do problema, da pessoa sendo usada pelo mal, e fitarmos os olhos no céu, nós iremos ver, queridos, a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Queridos, a glória de Deus é aquilo que Moisés desejou ver. Deus falava com Moisés, e Moisés, Senhor, eu queria ver a tua glória. Eu sou tão íntimo do Senhor, tão perto do Senhor. Deixa-me ver a tua glória. Queridos, ver a glória de Deus é um privilégio. E Deus tem que se ocultar, teve que se ocultar de Moisés, porque a glória de Deus é algo poderoso, que fulmina o pecador. Na vida de Cristo, a Bíblia diz que o próprio fulgor da glória de Jesus vai matar, vai destruir o ímpio, porque é a santidade em extremo com o pecado. É como se fosse consumidor com combustível. Mas lá no caso de Moisés, Deus se permitiu passar apenas pequenas fagulhas da sua glória para Moisés. Ele passou, né, atrás de uma rocha, de uma fenda, colocou a mão na frente ainda, e só esse contato próximo, sem receber diretamente a glória de Deus, foi o suficiente para Moisés descer do monte, e o seu rosto brilhava como o sol, porque ele teve um pouquinho da essência da glória de Deus. E aqui o texto diz que Estevão teve essa experiência de fitar os olhos para o céu, e ele vê o céu, do céu, vindo a glória de Deus. E diz mais, e Jesus estava à sua direita. Queridos, Estevão estava testemunhando de Jesus, um Jesus que estava ressuscitado, o Jesus que estava no céu intercedendo por ele. E agora, nesse momento de maior prova, imbuído do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele tem uma revelação. Ele olha para o céu e vê a glória de Deus e vê Jesus vivo. Jesus à destra, à direita de Deus. Que privilégio, queridos, por aqueles que se colocam do lado da verdade, do lado de Jesus.
Versículo 56 diz mais ainda. E ele disse para aquelas pessoas: Eis que vejo os céus abertos. Sabe o que eu compreendo nessas palavras aqui, queridos? Para Estevão, que estava passando por aquela prova, e quando ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, para mim significa, sabe o quê? O céu aberto na minha vida significa bênçãos. Bênçãos no meu lar, bênçãos na minha família, bênçãos no meu trabalho, bênçãos na minha faculdade, meus estudos. Sabe, querido, se você estiver passando por provas, se você estiver passando por dificuldades, foca no céu, olha para o céu e você virá o céu aberto, a glória de Deus sendo revelada para ti, Jesus a destra do Pai intercedendo por você e o céu aberto, Deus dizendo, olha, eu vou derramar sobre você bênçãos sem medidas. Você está preparado? Seu coração está preparado para receber as minhas bênçãos? O versículo 56 continua dizendo, ele, além de ver os céus abertos, ele viu o Filho do Homem, o próprio Jesus, em pé à destra de Deus. Queridos, em vários textos da Bíblia, nós encontramos relatos de Jesus no céu à direita de Deus. Mas apenas nesse momento, nesse texto de Atos, capítulo 7, versículo 56, nós encontramos registro na Bíblia de Jesus em pé e não assentado à direita de Deus. Eu interpreto assim e penso que Estevão, ele interpretou e entendeu dessa maneira. E, queridos, quando você fala assim, pessoal, vamos fazer uma atividade, vamos fazer uma coisa, e as pessoas se levantam, você entende com aquele ato da pessoa se levantar que a pessoa está dizendo, estou disposto, estou preparado, vamos partir. Quando Estevão estava passando por aquele momento de prova, dificuldade, tensão, acusação, e ele olha para o céu e vê o céu aberto, a glória de Deus, e ele vê Jesus em pé, eu entendo que Estevão interpretou da seguinte maneira. Jesus estava dizendo para Estevão, Estevão, eu não estou inerte, eu não estou aqui de braço cruzado, eu vou agir. Confie, meu filho, segure firme que eu vou agir. Jesus que está em pé, à direita de Deus, é uma demonstração de atividade, não de passividade. De um Deus que está disposto a socorrer, um Deus que está disposto a brigar pela sua causa, a causa de um filho fiel que está aqui na terra. Essa, queridos, foi a interpretação que certamente Estevão teve. Defendendo o nome de Jesus, quando ele olha para o céu, ele vê Jesus em pé, dizendo, filho, aguenta firme, eu estou com você, estou nessa luta, eu vou agir. Não desanime, não fraqueje. Queridos, o versículo 57 diz que quando esses homens que eram líderes de Deus naquela época, né? Nominais apenas, o líder do povo de Israel, quando eles ouviram isso, eles clamaram em alta voz e, tapando os ouvidos, unânimes, todos na mesma voz, arremeteram contra Estevão. Ou seja, lançaram-se com Estevão para pegar Estevão. Tal era a fúria daqueles homens. O versículo 58 diz que, depois de tomarem Estevão, lançaram para fora da cidade e o apedrejaram. Ou seja, depois de Estevão dar o testemunho, depois de Estevão revelar aquilo que ele conhecia da palavra de Deus, e quem era Jesus, e que Jesus estava vivo, que ele via Jesus no céu, aqueles homens enfurecidos resolveram fazer com Estevão o mesmo que haviam feito com Jesus. Eu fico pensando, estamos nós conscientes de que aqueles que são fiéis a Jesus, aqueles que hoje estão vivendo na terra, estão se separando para serem os 144 mil, as testemunhas fiéis, que não se poluíram com este mundo, que são limpos, né? São purificados pelo sangue de Cristo, estão vivendo uma vida íntegra para serem contados com aquele grupo de 144 mil que haverão de ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Estamos nós preparados para enfrentar o mesmo que Estevão enfrentou? A fúria das pessoas, muitas vezes pegarem os fiéis de Deus para serem apedrejados, para serem mortos, como os fiéis foram? O texto diz que deixaram suas vestimentas, as suas vestes, com um jovem chamado Saulo. E aqui, queridos, no versículo 59, o texto diz que apedrejaram Estevão. E enquanto ele era apedrejado, o versículo 59 diz que invocava e dizia. O que esse homem dizia?
Antes de lermos o que ele dizia, eu fico pensando, quando nós somos apedrejados, acusados injustamente, quando as pessoas nos alvejam com as setas do mal, como é que nós reagimos? O que é que nós falamos? Quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de bênção? São palavras divinas? Ou são palavras de espraguejamento? Ou tentando defender a nossa inocência? Talvez se fosse Robson aqui, eu faria uma oração, né? Senhor, manda aí aquelas setas poderosas do céu, umas setas de fogo para destruir essas pessoas. Porque alguns discípulos de Jesus, se não me engano, foi João e Tiago, né? Quando tiveram opositores, eles falaram, Senhor, só quer que nós oremos para que desça fogo do céu e consuma eles? Jesus disse, não, nem por força nem violência, mas pelo Espírito Santo. Ou seja, muitas vezes aqueles que se colocam do lado de Deus, muitas vezes no momento de prova, querem agir como o filho do trovão, que era João, que desça fogo do céu que destrua essas pessoas. Mas, queridos, aqueles que verdadeiramente vivem guiados pelo Espírito Santo, sabem que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem e é dirigida por Deus. E se coloca na mão de Deus e deixa que Deus age da sua maneira, da melhor maneira. E aqui, Estevão, ele agiu como Jesus agiu na cruz. Observe que o texto diz o seguinte, enquanto Estevão era apedrejado, ele sentiu o cheiro da morte. E apedrejado, que ele não é bem tinha sendo jogado, não. Era pedras pesadas, era para matar mesmo. Enquanto ele recebia as pedradas, o texto diz que ele invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, ele estava sentindo a morte. Ele falando, Senhor, me receba aí. E o versículo 60 diz, ajoelhando-se, a sua atitude não era de defesa, não era de correr, de fugir do problema. Ele sentia que ele estava sendo escolhido para ser sacrificado. Ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Em outras palavras, essas palavras já foram ditas na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Querido, somente um homem guiado pelo Espírito Santo, somente um homem de poder, um homem que tem uma vida dedicada ao Senhor, consegue, vendo o cheiro da morte, recebendo pedradas, dor e sentindo que a morte estava ali, os últimos momentos de sua vida, é capaz de olhar para o céu, pedir que o Senhor Jesus receba o seu Espírito e que aquelas pessoas que estão maltratando ele não sejam levadas em conta as suas ações. Queridos, a palavra diz que com essas palavras Estevão adormeceu. Estevão é considerado o primeiro mártir da história cristã. E talvez você possa pensar assim, puxa vida, um homem de Deus morre dessa maneira, qual a vantagem, né, de servir ao Senhor, de ser fiel a Ele, se o final dos cristãos fiéis, muitas vezes é isso, a morte? Queridos, somente o céu poderá revelar toda a bênção que foi a vida desse homem, testemunho desse homem e a morte desse homem. Mas nós temos o relato logo adiante, nós temos o relato da conversão desse grande baluarte chamado Saulo. A morte de Estevão foi marcante na vida de Saulo. E mais à frente, quando o próprio Jesus apareceu para Saulo e chamou Saulo, que está me perseguindo, Saulo relembrou sempre aquele testemunho daquele homem grande, daquele grande homem, Estevão. Aquilo marcou a sua vida. E Saulo, assim como Estevão deu a vida, foi o maior evangelista, né, relatado pela Bíblia. Queridos, se nós hoje também resistirmos a todas as provas, em nome do Senhor Jesus, com seu Espírito, com um testemunho de verdadeiro cristão, certamente, queridos, nós não precisaremos falar muita coisa. O nosso testemunho, a nossa vida, levará muitas pessoas aos pés de Jesus e à conversão. O meu apelo nessa manhã é para que nós, a exemplo de Estevão, vivemos uma vida de contrição, vivemos uma vida de busca do Espírito Santo, uma vida de consagração, assim como esse grupo se propõe, para, queridos, possamos ser dominados pelo Espírito de Deus, possamos ter Deus em nossa vida, para que em todas, desculpe-me, para que em todas as nossas ações, pensamentos, atitudes, nós possamos representar o céu aqui na terra. Para que as pessoas tenham interesse, desejo de conhecer a Jesus
apenas pelo nosso proceder de vida, apenas pela nossa maneira de nos vestir, nossa maneira de nos alimentar, nossa maneira de lidar com os problemas, nossa maneira de comercializar, a nossa maneira de fazer a prova na faculdade, em todas as nossas atitudes. As pessoas olham para nós e falam, existe uma maneira diferente de viver. E uma pessoa que vive diferente, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é realizada. Queridos, o céu continua precisando de grandes homens e grandes mulheres aqui na terra como esteira. E o meu desejo é que eu e você sejamos essas pessoas. Que Deus abençoe você, a sua família, e continue nessa busca de consagração, nas madrugadas, no tempo, na calmaria, para que possamos na prova, no tumulto, na tempestade, estarmos firmes, agarrados nas mãos de Jesus, para transpormos as dificuldades pelo seu poder e pela sua ajuda. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã de sábado. Nós costumamos, assim que termina, meu irmão, a mensagem, nós fazemos 2 orações, e a terceira, a oração é louvor, e abrimos para as considerações. Meu irmão, você pode fazer mais uma oração, por favor? Quem gostaria de fazer a segunda oração? Na verdade, eu gostaria de fazer essa segunda oração. E a terceira, então, será um louvor. Então, irmão, aqueles que puderem, dobrem os seus joelhos, e o irmão pode fazer a primeira e eu faço a oração seguinte. Tá bem. Estarei assentado, querido, para estar próximo do microfone. Tudo bem. Oremos. Amado Deus, nosso bom Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, engrandecido em todo o céu e em toda a terra, mas acima de tudo, engrandecido na vida de cada um dos teus servos que aqui na terra, feitos à imagem à semelhança do Senhor, ungidos e dirigidos pelo Espírito Santo, testemunho em favor da verdade. Obrigado, Senhor, por este sábado, por teu santo dia. Obrigado pelo sol que brilha. Obrigado, Senhor, porque em nossa casa, nas nossas famílias, nós temos o necessário para vivermos de forma digna, para enaltecer o teu nome. Obrigado, Senhor, porque em nosso coração ainda reina a esperança de muito em breve ver o teu Filho amado Jesus vindo nas alturas do céu. Seu Deus, nós que estamos buscando a tua palavra, aqueles que buscam conhecer os tempos que estamos vivendo, conseguem compreender, Senhor, que a tua vinda, a vinda do teu Filho amado Jesus, está muito próxima. Tudo, Senhor, neste mundo clama para que teu Filho amado venha colocar fim ao pecado, resgatar aqueles escolhidos. E nós, nosso querido Deus, desejamos ser contados entre esses, Senhor. Nós desejamos viver uma vida pura aqui nessa terra. Desejamos viver a tua verdade e a tua vontade. E por isso, nesta manhã, nós nos colocamos nas suas mãos, Senhor, certos e seguros de que aqueles que se colocam do lado da verdade, nós temos um advogado no céu que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos os santos anjos ao nosso dispor para vivermos aqui uma vida consagrada, para vivermos aqui na terra uma vida de testemunho de Cristo, vivermos a vida aqui para a semelhança de Jesus, alcançarmos pessoas para o reino celestial. Amém. Nós desejamos, querido Deus, ser essas pessoas. Nós conheces as nossas debilidades, conhece, Senhor, as nossas dificuldades, os nossos fracassos. Por isso, nessa manhã, pedimos mais uma vez, Senhor, fortalece-nos, Pai. Unja-nos com teu Santo Espírito, para que nós possamos, à semelhança de Jesus, alcançarmos a humildade, Senhor. Quantas vezes nós queremos deixar que o nosso eu prevaleça, apresentarmos aquilo que nós somos e aquilo que nós temos, quando, na verdade, nada somos, nada podemos fazer sem ti, Senhor. É verdade. Venha, Senhor, sacrificar o nosso eu. Nós autorizamos o Senhor para isso.
Dá-nos humildade para que possamos viver vida íntegra, vida honesta, vida sincera, vida transformada, Pai. Porque sem o Senhor, sem essa mudança de vida, quando enfrentarmos dificuldades mais pesadas, Senhor, não estaremos preparados para, assim como Estevão, confiar que o Senhor está dirigindo nossas vidas. Mas nós cremos, Senhor, que o mesmo poder que esteve disponível para Estevão está disponível para nós hoje. Cremos que nós somos a última geração que verá Jesus vindo nas alturas do céu. E por isso, Senhor, nós cremos que as provações, as pragas irão cair sobre este mundo. E este mundo enfurecido buscarão a dedo, caçarão aqueles que são fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a estar de pé, firmes, olhando para o céu e acreditando que o céu está conosco nessa luta e haveremos de vencer. Obrigado, Senhor, por todo o cuidado que tens por nós, por todas as bênçãos. Nós não merecemos isso, Senhor. Nós é confiados em Cristo Jesus, no seu sangue derramado na cruz, confiados no Espírito Santo, o Senhor Deus presente em nossas vidas a cada dia, nessa terra. É confiados nele que nós nos colocamos nas tuas mãos e clamando em nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Querido Deus, ainda na tua presença, continuando a oração do teu servo, nós lemos na tua palavra a vida do teu servo Estevão. Pai querido, nós lemos na tua palavra como é a vida de alguém que se entrega, que permite que o Espírito Santo conduza. Senhor, nós também queremos este poder, Senhor. Amém, Senhor. Nós também queremos ser dirigidos, batizados pelo teu Santo Espírito. Senhor, queremos ser o sal. Queremos também, Senhor, ser luz. Queremos fazer a diferença. Queremos ser também homens e mulheres de poder. Amém. Tenha misericórdia de nós, Pai. Com o sangue de Jesus, nos lava, nos purifica de todo pecado. E faça de nós pessoas segundo o teu coração. Amém. Faça de nós verdadeiros instrumentos nas tuas mãos, como o Senhor fez com Estevão. Ó, Pai, tenha misericórdia do teu povo. Coloca tuas mãos sobre cada um de nós e dê-nos a mente de Cristo. A oração que Estevão fez foi a oração, como a oração de Jesus. No momento em que ele estava sendo apedrejado, ele também clamou por aqueles que o estavam apedrejando, pedindo: não imputes, Pai, não nos imputes este pecado. Senhor, assim como Jesus orou pedindo perdão por aqueles que estavam ali, ele também orou: Pai, faça isso na nossa vida. Nós queremos ser instrumento, nós somos o povo escolhido por ti para levar a mensagem, Pai. Amém. Não permita que o inimigo tenha poder sobre nós, mas nos dirija, batiza-nos com o teu Santo Espírito para que sejamos pessoas que verdadeiramente mostrem o caráter de Cristo. Amém. Fique conosco e nos ensine a santificar o sábado, o santo dia do Senhor, aqui na terra, da mesma maneira que os anjos santificam no céu. Amém. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Pai. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Amém. 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 Queridos, pelo que eu entendi, sou convidado a fazer as considerações finais, né? Em curtas palavras, espero que os irmãos tenham entendido
Mas o meu desejo para cada um de vocês é que o nome de vocês seja falado a todo tempo no inferno. Que planos sejam levantados contra vocês lá no inferno. Porque se o inferno começar a falar o nome de vocês, é porque vocês estão vivendo uma vida íntegra, uma vida santificada. Porque aqueles que vivem a vida desordenada como o inferno deseja, esses já são de lá. Esses já estão contados como aqueles que ficarão com eles. Mas se você incomoda o ministério do mal, se você incomoda as trevas, se você vive uma vida íntegra como Estevão vivia, o seu nome é planejado. Dardos são planejados para ser lançados contra você. E a Bíblia, e Paulo diz que feliz, glorificado aqueles que vivem e sofrem melhor por causa do Evangelho. Queridos, que o céu possa glorificar pela sua vida e que lá no inferno o seu nome possa ser citado como uma pessoa justa que precisa ser trabalhada contra você. Mas não tenha medo. Seja firme, confiando, querido, que aqueles que são fiéis, o inimigo trabalha contra, mas nós temos o céu ao nosso dispor. Nós somos guerreiros do grande vencedor Jesus Cristo. E aqueles que se colocam à frente dessa batalha recebem o poder. Estevão recebeu o poder do alto para vencer. E pela graça de Deus, nós não seremos apenas vencedores, mas em Cristo Jesus seremos mais que vencedores. Amém. 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 Mais alguém em consideração? Cristine, você está com a mão levantada? Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Obrigada, irmão Robson, pela palavra. Aqui no livro Atos dos Apóstolos, né, fala que a lembrança do rosto de Estevão e suas palavras que tocaram o coração dos que as tinham ouvido, não apenas permaneceram na mente dos espectadores, como testificaram da verdade que ele havia pregado. Sua morte foi uma provação amarga para a igreja, mas resultou na conversão de Saulo, que não podia apagar de sua memória a glória que havia repousado sobre o rosto do mártir. Então, quão foi forte, né, esse testemunho de Estevão para Saulo, né, que foi um perseguidor, né, da igreja, foi um perseguidor dos cristãos, né, dos testemunhos de Jesus. E para que nós possamos fazer parte, né, desse grupo de pessoas, né, que vão testemunhar, que vão ser manifestada essa luz, né, em nós. O senhor falou aí na sua palavra que nós temos alguns tópicos, né, que a gente precisa de estar colocando em prática, né? Falou que eu tenho certeza que o Estevão, que foi esse testemunho vivo e forte, ele tinha toda essa armadura de Deus, né? Ele era, com certeza, uma pessoa que conhecia profundamente as Escrituras, né? Porque aqui fala que, com palavras que impressionaram a Assembleia, ele recapitulou a história do povo escolhido, demonstrando um profundo conhecimento do sistema religioso judaico e da interpretação espiritual, agora evidente em Cristo. Né? Precisamos estar estudando profundamente as Escrituras para conhecer, né, a Cristo, conhecer o tempo, né, conhecer as profecias, mas não só isso, né, nós precisamos de estar oração constante, precisamos de estar fazendo jejum, né, porque é um conjunto que vai nos dar esse poder, porque para estarmos cheios do Espírito Santo, que é Deus, nós precisamos de morrer, né, o nosso eu precisa morrer para que Deus possa habitar em nós. Né? Porque às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu vou comer na hora que eu tiver vontade, porque fica se colocando lá no futuro, né? Porque às vezes quando eu ficar velho, doente, eu não vou conseguir comer. Ou então no passado, eu passei muita necessidade, agora eu tenho vontade de comer, eu vou comer. Então, assim, isso não é morrer para o eu, né? Morrer para o eu é esquecer, né? Toda a sua vida,
tirar toda a justificação própria, tirar todas as desculpas da sua vida, né? Para que o Espírito Santo possa habitar em nós, nós precisamos morrer para o nosso eu completo, né? Então, precisamos de toda essa armadura. E tenho certeza que Estevão, para dar esse testemunho, ele tinha toda essa armadura completa. Será se eu estou tendo, né? Será se eu que leio, eu faço estudo bíblico, estou fazendo a lição da escola sabatina todos os dias, será se eu vou receber todo esse poder que Estevão teve para não desistir, né, do testemunho de Jesus? Então, isso é um pensamento que nós temos que ter em mente, né? Nós devemos morrer para o eu mesmo, porque se não morrermos, não vamos ter esse poder. Essa era a minha consideração. Amém, amém. É verdade, irmã. Muito obrigada pela sua consideração. Mais alguém? Bem, não havendo. Oi. Nós. Oi. Oi, tem mais alguém? Tudo bem, Naudília? Alô? Olá. Pode falar, irmã. O microfone da Irene talvez não esteja funcionando. Pode falar. Naudília. Pois. Estamos ouvindo, Naudília. Está ouvindo? É o Robson, meu amiguinho? Você, Teoflotone, é? Isso. Oh, querida, pois não, irmã. Seja bem-vinda. Oi. Amém. Pode falar. Meu coração está alegre, muito alegre. Meu coração está sentindo assim uma felicidade muito grande, né? Por eu estar ouvindo meu amigo aí, meu irmão, que a gente se ama tanto, uma saudade imensa, né? Que bom que o Espírito Santo nos alegra nessa manhã em ouvi-lo, né? E também meu coração está feliz por eu revê-lo e realmente o Espírito Santo move os corações, né? O Espírito Santo, quando ele age em nós, quando nós deixamos, né? Assim, que ele faça o que tem que ser feito em nós, é algo assim, é um presente de Deus, né? Um presente de Deus mesmo. Interessante o amor de Estevão por nós, pelos irmãos. A diferença eu não sei nem como falar. A irmã disse aí que ele orou como Jesus. Isso aí, o amor de Jesus nos constrange, né? Isso aí é algo assim que deixa a gente imaginar quão distante eu estou do céu, né? Porque sendo apedrejado e louvando a Deus e falando, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa, Senhor. É muito difícil para um ser humano pecador como eu falar assim de alguém que está me apedrejando, que está falando mal de mim, que está me desejando mal, né? Me matando. Realmente só Deus mesmo, que o Espírito Santo age assim, de uma maneira assim, maravilhosa. E é verdade, quando nós temos Deus nas nossas vidas, podemos ver andando 3 ou 4 na fornalha ardente, né? 3, né? E ali converteu aquele homem. Muitos atos, o que nós fazemos é muito importante, nossa vida aqui na Terra é muito importante. Em nome de Jesus, eu cito o irmão Robson. O irmão Robson deixou em Teoflotone os rastros de Jesus, sabe? Que a gente pudesse, assim, ver. O irmão Robson quase assistiu de perto a nossa conversão, né? Então, a gente, ao olhar para o irmão, a gente vê a vida do irmão, isso anima a gente, nos dá ânimo, né? Em seguir a Cristo.
porque é compensador, é maravilhoso a gente sentir que sem Jesus a gente não é nada, mas com Jesus podemos tudo. Amém. Amém, glória a Deus. É verdade. Em Cristo, nós podemos ser aquilo que não conseguimos ser, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor, e realmente a mensagem, a vida de Estevão é um exemplo para nós. E eu gostei muito quando o irmão disse que Jesus está procurando homens como Estevão, mulheres como Estevão, mulheres, homens e mulheres que aceitam morrer para que Cristo habite em nós. Que quando, mesmo sendo apedrejados, que nós estejamos com os olhos fitos no céu. Que o Senhor nos ajude a ter os olhos fitos em Cristo, né? E lindo, quando ele está com os olhos fitos em Cristo, vê o céu aberto. E aí veremos o céu aberto e não estaremos vendo as coisas deste mundo, e estaremos olhando para Cristo, né? Tem mais uma mão aqui? É a Cida. Cida, seja bem-vinda, minha linda. E depois dia, a Heloísa. Isso, é rapidinho aqui. Essa mensagem mexeu muito comigo, e desde o início que o irmão começou a falar, eu, assim, comecei a me posicionar ao lado de Estevão. Nossa, eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas, no final, no decorrer da mensagem, eu pude ver, assim, a misericórdia de Deus para comigo, para conosco. Eu falo por mim particularmente, mas eu confesso para o senhor, irmão Robson, que realmente o Espírito Santo de Deus atuou no senhor para trazer essa mensagem, porque é incrível quando a palavra de Deus fala que ela não volta vazia. E eu fico perguntando assim para mim, meu Deus, por que a gente reluta tanto, né, de não nos despojar mesmo nos braços de Cristo, como Estevão esteve. Eu comecei a caminhar junto com Estevão nessa mensagem que o irmão veio trazendo para mim. Meu Deus, se Jesus voltasse hoje, eu acho que se não fosse pela misericórdia dele, eu seria consumida. Mas aí, quando eu vejo aqui essas palavras de Estevão, quando ele falando que ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, esse homem não ficou cheio do Espírito Santo de Deus, assim, no estalar de dedo, não. Esse homem teve também, às vezes, os pontos dele, né, que às vezes ele, né, às vezes irritava, mas na busca constante, né, de Deus, ele foi adquirindo, né, deixando essas coisas, e se tornou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E para finalizar aqui, aquela parte que fala aqui, né, que me chamou muita atenção também, é quando ele estava ali, que ele diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Aí eu me alegrei, porque devido às minhas fraquezas, né, essa coisa que a gente tem, mas pelo sangue de Cristo, ele vai nos retirar de nós, de mim principalmente, que eu possa ver também, né, um dia como Estevão viu, os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eu sei que Cristo, né, está à destra de Deus e ele está em pé, ele posicionou para nos ajudar nessa manhã, a tirar aquilo, a nos deixar aquilo que nós não conseguimos deixar, né? E outra coisa que me chama... Oi? Eu acho que caiu a internet dela. Enquanto isso, a Heloísa quer falar, a Heloísa fala e depois, quando ela voltar, ela termina. Heloísa, seja bem-vinda. Bom dia, meus queridos, um feliz sábado a todos. Bom, a parte também que me chamou a atenção, a Irene, né, disse aqui que Deus vai precisar, né, de homens e de mulheres, né,
que sejam como Estevão. E tem um texto aqui no livro, né, Atos dos Apóstolos, que ele fala o seguinte, isso está na página 89, o capítulo é Um Pesquisador da Verdade. Hoje Deus está à procura de pessoas entre os grandes, assim como entre os humildes. Deus chama obreiros, humildes e fervorosos, que desejam levar o evangelho às classes mais altas da sociedade. Há milagres para acontecerem conversões genuínas, milagres que atualmente não são vistos. Os maiores homens deste mundo não estão fora do alcance do poder de um Deus que realiza maravilhas. Se todos que são seus colaboradores se dispuserem a aproveitar as oportunidades, cumprindo o dever de forma destemida e fiel, Deus converterá homens e mulheres que ocupam posições de grande responsabilidade, pessoas cultas e influentes. Pelo poder do Espírito Santo, muitos aceitarão os seus princípios divinos. Ao serem convertidos à verdade, essas pessoas se tornarão instrumentos na mão de Deus para comunicar luz. Sentirão um dever especial por outros membros dessa classe negligenciada. Dedicarão tempo e dinheiro à obra do Senhor, e a igreja receberá mais poder e eficiência. Em nosso mundo, há muitos que estão mais próximos do reino de Deus do que supomos. Neste tenebroso mundo de pecado, o Senhor tem muitas joias preciosas que ele guiará seus mensageiros em toda parte aos que decidirão ficar ao lado de Cristo. Muitos darão mais valor à sabedoria de Deus do que qualquer vantagem terrena e se tornarão fiéis portadores de luz. Compelidos pelo amor de Cristo, conduzirão outros a Ele. Né? É esse tipo de pessoa que Deus quer. Né? E aqui, neste capítulo aqui em especial, né, está falando do poder que pessoas humildes, né, elas poderão trazer uma influência, inclusive, sobre as pessoas de grande poder aquisitivo. E essas pessoas somente estão esperando, né, a nossa atitude, a nossa decisão de sermos fiéis, de sermos firmes naquilo que acreditamos, para que nós possamos ser um exemplo vivo. Né? Estevão morreu, mas até hoje nós ouvimos o nome de Estevão. A história de Estevão é pregada em todos os confins da terra. Ele foi um homem de fé que não negou ali, né, a sua fé. E é isso que Cristo quer de nós hoje também, que nós não negamos a nossa fé, que a nossa vida também possa ser uma história, ser lida e contada, né, por toda a eternidade, de homens e mulheres que não negaram a Jesus Cristo, mas que foram fiéis, independente daquilo que vão ter que passar, né, até os últimos dias nessa terra. Que nós possamos ter essa força, que nós possamos ser essas pessoas que vão levar o evangelho a outras pessoas. Jesus está à procura de pessoas entre os grandes, assim como entre os humildes. Grandes não quer dizer que são pessoas abastadas, né? Mas grandes é na fé, é na dedicação da pregação do evangelho. Né? E essas pessoas podem estar nos mais humildes, daqueles que nem nunca foram a uma escola, mas eles estão ali, firmes, né? Que Deus possa contar com você. Salmo 106, verso 1, né? Fala que Deus está à procura de homens e mulheres, né? Para fazer a sua obra. Que nós possamos ser essas pessoas. Um feliz sábado a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, hoje é sábado, nós vamos orar, não tem nenhuma mãozinha aqui, mas nós vamos orar para irmos para a casa do Senhor, né? E eu quero fazer um apelo
que vamos pedir, vamos clamar nesta oração, que Deus mate esse eu, porque para que Cristo possa habitar, ninguém pode servir a dois senhores. Para que Cristo possa habitar no nosso coração, este eu precisa morrer. Para que sejamos cheios de poder, precisamos estar imbuídos, cheios do Espírito Santo. Então, eu vou pedir ao irmão, que trouxe a mensagem, que ele faça mais uma oração. E nesta hora, vamos orar, manda a Deus, que ele mate esse eu, ação. Meu irmão, você pode fazer a oração? Podemos sim, irmã. Oração final e depois, então, teremos o louvor. Obrigada. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, encerramos, Senhor, este culto nas primeiras horas do teu santo sábado, vendo a experiência de um grande homem da fé. Desejoso, Senhor, a experiência que ele teve, de se permitir ser mortificado o próprio eu, e Cristo viver em sua vida, seja também a nossa experiência. Abençoe o nosso dia, abençoe o nosso sábado, vivifique o nosso ser, transforma a nossa vida, e nos fortaleça, Senhor, e nos permita fazer maravilhas, assim como Estevão fez, para que o nome do Senhor possa ser engrandecido, para que o Senhor venha logo, e muito em breve saiamos dessa terra, e possamos experimentar das delícias que tem reservado para aqueles que te amam. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um de nós aqui, por essas irmãs fervorosas que buscam o Senhor. Continuamos perseguindo este caminho até a tua vinda, em nome de Jesus. Amém.
Feliz sábado a todos. Até amanhã, para a honra e glória de Deus. Feliz sábado. Eu amo vocês. Amém. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. Vou encerrar. Obrigada, irmão.